Gravando. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como estamos? Pós-semana de prova. Vocês conseguem me ouvir? Me ouvir, me ver? O som tá saindo direitinho? Alguém me confirma aí? Reage? Manda um emoji? Qualquer coisa. Ai, eu me sinto tão só nessa sala. Alguém só reage pra ver se vocês estão me escutando bem, por favor. Só um emojizinho aqui no chat. Tudo bem. Ninguém, né? Eu vou entender que estão me escutando. Bora lá, pessoal. Hoje a gente vai estudar a unidade 3. Vamos iniciar a unidade 3, certo? Recapitulando nosso caminho. A gente viu já a petição inicial na unidade 1. A gente viu contestação, que é as respostas do réu, na verdade, né, na unidade 2, que inclui contestação e a contestação com reconvenção. Meu áudio tá aqui. Eu tava há séculos falando, perguntando se vocês estavam me escutando. Agora vocês estão me escutando? Confirmem pra mim, por favor. Um emojizinho. Obrigada. Gente, eu tava falando aqui sozinha, juro. Tava me sentindo sozinha já. Boa tarde, novamente. A gente tá aqui com o nosso GED 6, certo? GED número 6. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Adoro quem me responde. Hoje a gente vai iniciar a unidade 3, certo? Só pra recapitular. A gente viu na unidade 1, petição inicial, beleza? Unidade 2, a gente viu respostas do réu, que contestação com reconvenção. E agora a gente vai ver a unidade que é bem leve, bem tranquila, bem sucinta, que é a intervenção de terceiros, certo? Não tem muito segredo, é só entender do que se trata, entender as modalidades e ser feliz, correr para o abraço. Eu estava olhando, inclusive agora, antes de entrar, estava olhando as questões de concurso que abordam esses assuntos, esse assunto em específico, e é muito tranquilo. Então, assim, se tiver duas questões dessa na AV2, vocês já estão garantidos os 2 pontos, tranquilamente, certo? Então, vamos começar, tá? Intervenção de terceiros. Primeiro de tudo, a gente vai entender do que se trata a intervenção de terceiros. Basicamente, em resumo, assim, trocando em outras palavras, intervenção de terceiros é quando a pessoa se mete. É um terceiro, sabe, meteu a colher mesmo no teu processo. E, de certa forma, é uma coisa boa, porque na maioria das modalidades vai ajudar e não atrapalhar, certo? Então, falando de uma forma mais técnica agora. É a oportunidade legalmente concedida à pessoa não participante de determinada relação jurídica processual para nela atuar ou ser convocado a atuar. Ou seja, é a oportunidade que um terceiro tem, ou seja, que um estranho tem, de adentrar. Só um minuto que tem alguém querendo entrar aqui. Só um minuto. Permitir todos. Pronto. Show. Então, voltando aqui. É a oportunidade que um terceiro tem, que um estranho tem, de entrar no processo a qual ele não é parte. Ele não está figurando lá como autor, nem como réu. Mas ele vai entrar naquele processo por algum interesse que ele tem. Seja o interesse do autor, seja o interesse do réu, seja o interesse próprio do juiz. A gente vai ver nas modalidades que existe uma modalidade que é o interesse do juiz, que o terceiro entra para auxiliar o juiz naquela demanda, certo? O juiz, o relator, o magistrado que estiver julgando aquilo ali. Beleza? Então, assim, intervenção de terceiros basicamente é uma pessoa autorizada legalmente, com previsão legal, né? Que está autorizada a adentrar naquele processo, mesmo não sendo parte, mesmo não estando defendendo seu direito próprio, nesse sentido, tá bom? Só pra deixar bem claro aqui, terceiro é qualquer pessoa que não estava presente na relação processual originária estabelecida entre réu e o autor. Basicamente o que eu falei. Só um minuto. Basicamente o que eu falei. A pessoa estranha que entra, que não estava naquela relação
relação processual, mas ela vai entrar ali para auxiliar de alguma forma, certo? Era um estranho em relação aos dois polos da ação, no caso, réu e autor, beleza? Intervenção de terceiros, qual é a natureza jurídica? Ou seja, o que é, do que se trata, como a gente classifica dentro do ordenamento jurídico? É um incidente processual, é um fenômeno processual, é algo que acontece dentro do processo. Pode acontecer já na fase recursal, pode acontecer na fase de conhecimento, vai depender da modalidade, certo? Mas se trata de um incidente processual. Então, quando perguntarem para você, o que é a intervenção de terceiros? É a oportunidade legalmente concedida à pessoa não participante de determinada relação jurídica para nela atuar ou ser convocada a atuar. E no nosso ordenamento jurídico é entendido como um incidente processual, tá bom? E onde que está previsto? Está previsto a partir do 119 e vai até o 138. Tá? Pouquíssimos artigos, uma coisa bem simples mesmo, bem sucinta, uma coisa bem delicinha de aprender, tá certo? Um detalhe importante. Na intervenção, normalmente, o terceiro, ele vai entrar, certo? Ele vai entrar naquela relação, mas ele não vai figurar, ele não vai entrar no polo ativo ou no polo passivo, ou seja, ele não vai entrar como autor ou como réu. Ele vai entrar simplesmente como um terceiro, certo? Seja ele um assistente, seja ele um chamado, seja ele um denunciado, ele vai entrar como um terceiro, certo? Um terceiro está fazendo parte da relação? Está fazendo parte da relação, mas não se trata necessariamente de um autor ou de um réu, beleza? Com exceção, claro, da desconsideração da personalidade jurídica, que a gente vai ver mais na frente, quando acontece esse fenômeno da desconsideração, passa a integrar um dos polos, porque se torna ele que vai ser afetado. Mas mais à frente eu vou explicar isso, certo? Sobre outra coisa, a intervenção de terceiros, ela está prevista aqui no CPC, certo? E o que acontece? A intervenção é normalmente um incidente processual, mas que é voluntário. Ou seja, você não vai ver uma pessoa sendo obrigada a integrar uma relação processual, certo? Acontece de forma voluntária. Mas, pelo fato dela acontecer de forma voluntária, não significa que vai ser de forma arbitrária. Ou seja, que é isso, Amanda? Arbitrária é no sentido de que só vai acontecer nas hipóteses previstas no CPC do 119 ao 138. Ou seja, não tem como eu inventar uma modalidade de intervenção de terceiros, certo? Eu sempre vou me ater às modalidades já previstas no CPC. Eu não posso inventar, eu não posso modificar isso. Eu vou seguir o que está na legislação, entendeu? É um incidente processual voluntário, mas não arbitrário. Eu não posso inventar, eu tenho que seguir o que está nas hipóteses previstas. Hipóteses de não cabimento da intervenção. Apenas em duas situações não vão acontecer intervenção de terceiros, que é dentro dos juizados especiais, certo? Conforme o artigo 10 da Lei de Juizados Especiais, não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiros, nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Além do litisconsórcio, também vai acontecer a desconsideração da personalidade jurídica, tá certo? A desconsideração da personalidade jurídica, ela acontece em qualquer tipo de tramitação, mesmo que seja juizado especial. Outra hipótese de não cabimento é nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, mas isso aqui vocês vão ver lá em constitucional, só entendam que não pode, tá bom? Isso aqui não é tão relevante, é mais uma curiosidade para vocês. Agora, intervenção de terceiros. Como eu falei para vocês que é voluntário, mas não é arbitrário. Porque existe lá as modalidades previstas no próprio CPC. Nesse caso, as modalidades são assistência, que vai do 119 ao 124, denunciação da lide, 125 ao 129, chamamento ao processo, 130 ao 132, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae, certo? São só esses 5, coisa fácil
básica de entender, vocês vão aprender tudo isso hoje, na tranquilidade. Agora a assistência. Vamos começar pela assistência. Vou seguir a ordem do CPC, tá? Mas também é uma ordem de facilidade. A assistência está prevista inicialmente lá no 119. E o 119 fala assim: pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Parece grego quando a gente lê pela primeira vez, mas a partir desse 119 a gente vai tirar informações muito importantes no que concerne a assistência, certo? Em relação à modalidade de assistência. Daqui desse dispositivo, eu tiro que deve haver uma causa pendente, ou seja, a causa não pode estar transitada e julgado ainda, não pode haver sentença, certo? Ainda tem que estar correndo ali, sem trânsito e julgado. O terceiro juridicamente interessado, ou seja, eu tenho que ter aqui um interesse jurídico. Não pode ser porque, tenho o meu namorado e entrou com ação contra outra pessoa. Eu quero entrar nessa ação como assistente para ajudar ele porque ele é meu namorado. Não posso fazer isso, certo? Não pode haver um interesse emocional, um interesse meramente pessoal daquele indivíduo, certo? Deve haver um interesse jurídico. E quando eu falo de interesse jurídico, é em relação a, por exemplo, eu tenho um contrato com aquela pessoa e aquela sentença em relação àquele processo pode vir a influir no meu contrato, na relação jurídica que eu tenho com aquela pessoa que está envolvida naquele processo, certo? Então, ele fala basicamente isso: o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas. Ou seja, aqui a gente pode perceber que não é um interesse direto. A relação processual da qual eu estou falando, ela não diz respeito a um interesse direto entre eu e a pessoa que está já configurando ali na relação processual, mas sim um interesse indireto. De alguma forma, aquela sentença, ela sendo favorável ou desfavorável para uma das partes, ela vai me afetar, mesmo que indiretamente, certo? A gente vai entender que esse indiretamente é o geral, é a regra geral, mas existem casos em que esse interesse é direto, ou seja, que a sentença vai influir diretamente em mim e na minha relação jurídica, no meu interesse jurídico. A modalidade de assistência ela é cabível em qualquer procedimento ou grau de jurisdição, certo? Ou seja, quando eu falo cabível em qualquer procedimento, é em relação a um processo que está em fase de conhecimento, um processo que está em fase de execução, não tem problema nenhum, certo? Grau de jurisdição é no sentido de que posso ter tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Momento processual, como eu disse para vocês, até o trânsito em julgado, porque o dispositivo do artigo 119, ele diz, é uma causa pendente. Eu só posso entrar como assistente em uma causa que ainda está pendente. Então, o momento processual é até o trânsito em julgado. Pode ser utilizado tanto pelo autor como pelo réu, ou seja, tanto o autor pode requerer lá que a pessoa entre como assistente, quanto o réu. Beleza? E é uma modalidade espontânea, ou seja, é uma modalidade que eu não preciso ser provocado para adentrar naquela ação, certo? É de forma espontânea. E na assistência, galera, a gente tem duas classificações. Ela se divide em duas classificações. No caso, assistência simples ou adesiva. É importante vocês saberem essas duas nomenclaturas porque algumas questões de concurso, algumas bancas utilizam a palavra adesiva, assistência adesiva. E outras utilizam assistência simples. Então, é interessante que você saiba que tanto faz, certo? Simples ou adesiva, tanto faz. Em relação à assistência simples, é justamente o que eu falei para vocês da regra geral. O interesse é direto, certo? Aquela sentença, mesmo que ela sendo favorável ou desfavorável, ela vai influenciar indiretamente para mim. Beleza? Só um minuto, tem gente entrando. Não está interessado em direito próprio. Aquela relação processual, ela não discute, ela não tutela direito próprio.
assistente. Ou seja, eu entrando como assistente em uma relação, eu não vou defender um direito próprio meu, algo que vai me beneficiar diretamente, certo? Mas sim o interesse de outra pessoa, e caso aconteça alguma coisa, caso o interesse da outra pessoa seja afetado, vai me atingir, mesmo que de forma colateral, beleza? Um exemplo clássico sobre isso é sublocatário, locador e locatário. Como assim, Amanda? É o seguinte, eu aluguei um apartamento, certo? Eu aluguei um apartamento no condomínio e tal. Aí o que acontece? Eu sou locatário, beleza? Eu sou locatário e o José é locador. Ele é a pessoa a qual eu aluguei o apartamento. Só que surgiu aí uma proposta de intercâmbio pra mim, eu vou passar um ano lá na Europa, meu sonho. Aí eu pensei, pra eu me sustentar lá, né, esse período que eu vou passar no intercâmbio, eu vou alugar o meu apartamento, né, subalugar o meu apartamento, já que eu vou estar viajando, mas não queria encerrar o contrato com o José. Então o que eu faço? Vou lá e alugo meu apartamento pra Nathalie. Aluguei meu apartamento pra Nathalie e ela se torna a sublocatária. Ou seja, o subaluguel, eu locatária, aluguei pra ela, sublocatária. Aí o que acontece? Eu tava lá no intercâmbio, aí deu um problema lá, financeiro, não consegui mais pagar o aluguel direto pro José. Aí o José entrou com ação de despejo contra mim. Ou seja, eu tinha um contrato de locação com o José e ele não sabe que a Nathalie está utilizando o apartamento, ele não sabe que eu aluguei o apartamento para a Nathalie. Mas ele sabe que eu deixei de cumprir com a minha obrigação de pagar lá para ele, certo? E aí ele entrou com a ação de despejo. E aí o que acontece? Caso a sentença, né, determine o meu despejo, determine que eu tenho que pagar tanto de aluguel, de multa e tal, isso vai atingir indiretamente a Nathalie, certo? Indiretamente por quê? Porque o meu contrato, porque o contrato que está em discussão na relação processual, no processo entre eu e o José, é sobre a minha locação. É sobre o fato de eu ter alugado o apartamento do José. E não sobre o fato de que eu, Amanda, aluguei o meu apartamento para Nathalie enquanto eu estava fora. Entendeu? Então é basicamente isso. É um interesse jurídico indireto. E esse interesse deve ser, como eu posso falar? Originalmente jurídico. Certo? Eu não posso só interesse de, quero fofoquinha, quero... muitas bancas, por exemplo, utilizam a expressão interesse econômico. Só esse interesse econômico não basta, certo? Tem que ser um interesse jurídico. Eu tenho que ter ali um instrumento jurídico, como no caso do contrato, né? Algo assim que realmente seja de relevância jurídica e que possa se exprimir daquilo, beleza? Esse é um exemplo clássico, inclusive eu acho que eu coloquei até uma questão sobre esse caso aqui no slide, tá bom? Em relação à assistência litisconsocial, eu não me lembro, não me recordo se a professora já abordou litisconsórcio com vocês ou se vocês viram isso em TGP. Mas litisconsórcio é quando você tem, eu acredito que tenha visto em TGP. É o correto que tenha visto em TGP. Mas Amanda, oi. a gente viu em TGP, mas ela, essa semana, ela trabalhou com a gente, viu? Show. Lindes Consórcio, ela fez uma retomada, viu? Show, tá ótimo então. Maravilhoso. Então tá tudo fresco na cabeça de vocês, litisconsórcio. Assistência litisconsocial. Nesse caso aqui, é uma exceção à regra geral. Ela fez uma revisão, tá ótimo. Nesse caso aqui, é uma exceção à regra geral que eu falei pra vocês sobre o interesse indireto, tá? Nesse caso aqui, assistência litisconsocial vai ser um interesse direto, um interesse próprio. Eu vou estar naquela relação processual, mas eu vou estar com interesse de olho no meu direito e não do outro, tá? Porque a sentença vai influenciar diretamente em mim. Um caso muito comum também envolve condomínio e condôminos. Como assim, Amanda? Eu tenho um vizinho.
esse vizinho, ele reclamou há muito tempo de uma situação aí com o condomínio e tal. E aí ele cansou de reclamar e tal, e entrou com ação judicial. Nesse caso, essa situação dele com o condomínio é uma situação geral, que atinge tanto ele quanto eu e os meus outros vizinhos, certo? Em relação ao condomínio mesmo, é algo que vai beneficiar a gente, caso seja resolvido. Então, assim, como ele teve a iniciativa de entrar primeiro com a ação, caso eu pegue o bonde andando, eu posso entrar lá ali também, utilizando do incidente processual de assistência litisconsorcial, certo? Ah, Amanda, mas eu não poderia só entrar já com litisconsórcio, assim como a professora explicou para vocês? Poderia, mas isso aqui também é uma possibilidade, certo? É uma das possibilidades do processo civil. Então, assim, assistência litisconsocial, ela subentende-se que existe uma relação entre o adversário do assistido e o assistente. Como assim o adversário do assistido? Quem é o assistido? O assistido, por exemplo, nesse caso aqui do condomínio, o assistido seria o autor, o meu vizinho que entrou com ação contra o condomínio. E eu, como assistente, se eu entrei como assistente, eu tenho uma relação com o condomínio, não tem? Porque eu não moro aqui também? Então, eu tenho uma relação jurídica direta com o condomínio. Adversário do assistido é quem? O condomínio. Quem é o assistido? O autor, que é meu vizinho. E eu tenho uma relação jurídica com o condomínio, que é o adversário. Certo? Deu pra entender isso? Deu pra entender isso? Reajam assim, ó. Ok, ok, ok. Oi, Christian. Foi sem querer? Beleza. Tudo bem. Vamos seguindo. Normalmente, a gente chama de litigante diverso, certo? Essa pessoa que entra, por quê? Ela vai ser o litigante, ela vai entrar no litígio e ela vai atuar assistindo o autor ou o réu com interesse próprio. Ou seja, ela também vai litigar, certo? Mesmo que esteja ali só como assistente, ela também vai litigar porque está defendendo o interesse próprio. Seguindo. Isso foi a assistência, tá? Seguindo. Denunciação da lide. Denunciação da lide é uma outra modalidade de intervenção de terceiros que está prevista lá a partir do 125 ao 129 do CPC, certo? De antemão, vamos entender que é uma modalidade provocada. Por que provocada? Porque eu vou ser chamado, eu vou ser convocado a integrar aquela relação processual, certo? E a gente só tem ela em duas hipóteses. Ela é muito parecida com o chamamento ao processo. Vocês vão ver que ela é muito parecida com o chamamento ao processo, mas por ter essa limitação nas hipóteses, a gente vai ver a diferença em relação a isso, tá certo? Vou abrir aqui o 125 para vocês entenderem do que eu estou falando. Travou, voltou. Aqui, ó. O 125 ele fala assim: é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Ou seja, eu já tiro daqui que tanto o autor como o réu pode sim fazer a denunciação da lide, certo? Qualquer das partes, autor ou réu. Primeira hipótese: ao alienante imediato no processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Aí parece grego. Quando eu li também parecia grego. Só que a gente vai entender isso aqui. Alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante. O que acontece? Essa situação aqui, ó, é esse primeiro desenho aqui. O que aconteceu aqui? O autor, certo? Ele é o comprador. Ele comprou de um vendedor uma casa, certo? Aqui, ó. O vendedor é o nosso alienante imediato, que fala lá no código. Ele comprou uma casa, certo? Esse roxinho aqui comprou do vermelho uma casa.
nessa casa aqui. Só que quando o Roxinho foi lá na casa, que ele foi tomar posse, que ele foi de fato exercer a posse e a propriedade daquela casa que ele comprou, daquele imóvel que ele comprou, ele descobriu que esse cara cinza aqui, estava lá. E ele se dizia possuidor da casa. Ou seja, ele dizia que a casa era dele. Entendeu? Aí o Roxo ficou assim, pô, como assim? Eu comprei a casa, não sei o que. Ficou indignado, entrou com ação reivindicatória. Reivindicatória da casa, que foi o imóvel que ele comprou. Certo? Aí ele diz assim, mas eu comprei a casa lá do vermelho e tal, do alienante imediato, que é o vendedor. Eu comprei a casa, ele me mostrou a documentação e tal. Ou seja, a relação dele, ele quer tirar a casa do possuidor, do cinza aqui, ó. Certo? Ele quer tirar a casa dele, do réu, do possuidor. Por isso que ele entrou com a ação contra ele. Mas quem vendeu a casa para ele foi o alienante imediato, o vermelho aqui, o terceiro da relação. Então, nesse caso, como ele é o autor, ele vai entrar já na petição inicial dizendo assim, ele vai abrir um tópico lá, né, como vocês sabem, né, dá para abrir tópico lá na petição inicial, ele vai abrir um tópico da denunciação da lide, e aí ele vai denunciar o alienante imediato, que é o vendedor. Entendeu? Ele vai denunciar o vendedor, o alienante imediato, o terceiro. Por isso que a gente chama de denunciação da lide. E por isso que é a hipótese do alienante imediato. Porque o alienante é quem vendeu, é o vendedor. E o alienado é a pessoa que comprou, claro, né? Mas nesse caso aqui, a gente utiliza isso. Utiliza a nomenclatura de denunciante, tá aqui, ó. A parte que denunciou, pode denunciar autor ou réu. E o denunciado é o terceiro. No caso, o vendedor, o alienante imediato, é o meu terceiro. Certo? E assim, caso o autor perca a ação reivindicatória em face do réu, o terceiro, ou seja, o terceiro que é o alienante imediato, o vermelhinho aqui, irá arcar com os danos. Ou seja, ele pode ter, a depender do caso, né? Vai depender do juiz, vai depender do julgamento, de outras situações aí que já envolvem outros direitos, enfim. Mas ele pode arcar, por exemplo, com os danos que aconteceu de indenização e pode devolver o valor integral da coisa que o Roxinho pagou pra ele, certo? Porque ele vendeu uma coisa sem ser dono, no caso de perder, né? Aí se ganhar, que ótimo, tá bom? Mas se perder, vai ter que, né? Vai ter que resolver aí o BO. Deu pra entender esse primeiro caso, essa primeira hipótese? Eu sei que pode ser um pouco confuso por causa da técnica, da tecnia que o código usa e a gente até se confunde, mas deu pra entender? Bota assim, ó. Faz assim. Show, muito obrigada. Eu gosto muito quando vocês respondem. Voltando. Vamos lá. Essa foi a primeira hipótese, tá? A primeira hipótese, ela tá prevista lá no inciso primeiro. Agora vamos para o inciso segundo, que fala sobre ação regressiva. Vou trocar aqui a guia, tá aqui, ó. Inciso segundo, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Grego, Amanda, pra mim é grego. Seguinte, galera. É o nosso segundo caso. O segundo caso é assim. Eu tenho um comprador, esse pretinho aqui, ó. Tem um comprador. Ele comprou um prédio. Comprou um prédio todo. Dessa construtora aqui, ó. A responsável pela construção do prédio foi essa construtora aqui. Construtora SSA. SSA Engenharia. Só um minuto, tem gente entrando. Pronto. Construtora SSA Engenharia. O que acontece? Ele foi ver lá o prédio, tinha acabado de receber a chave, aí foi ver lá o prédio. O prédio estava cheio de defeitos, janela torta, cheio de rachadura, o banheiro não tinha pia, não tinha vaso, o piso estava quebrado, o teto estava infiltrado, ou seja, estava cheio de defeito. Aí ele ficou indignado, porque ele já tinha passado por várias vistorias, etc e tal. Tava puto, o cara ficou puto. Aí o que acontece? Ele entrou com ação judicial contra a construtora SSA, a nossa ré aqui. Beleza?
E no que ele entrou com essa ação, ele pediu indenização em relação à construtora, por conta do prédio e tal. Aí beleza, a ação seguiu, o autor ganhou, o pretinho ganhou, o comprador, né? Ele ganhou essa ação e a construtora foi obrigada a pagar a indenização a ele. Só que aí a construtora pensa, pô, beleza, que eu coloquei lá e tal, eu realmente fiz, coloquei meus empregados lá para construir e tal. Mas o projeto estava todo direitinho. Quem tem culpa no cartório em relação a isso é o engenheiro responsável, certo? Como o engenheiro que executou a obra inteira, ele que tem que arcar com os custos da indenização. Nesse caso, o que vai acontecer? O autor ganha, a construtora paga, mas a construtora pode entrar com ação regressiva em face do engenheiro responsável, que nesse caso em questão, é o nosso terceiro, certo? Aí eu, por exemplo, já escutei muito de ação regressiva autônoma, fora daqueles autos, né? A gente escuta muito também no direito administrativo em relação a isso, que o Estado tem que indenizar uma pessoa, mas depois entra com ação regressiva contra o funcionário público. Nesse caso aqui, por se tratar de um incidente processual que visa a economia do processo, ou seja, que visa a rapidez do processo, que visa gastar menos com o aparelho estatal jurídico, o que acontece? Eu vou utilizar aqueles mesmos autos, certo? Vou utilizar os mesmos autos para denunciar essa pessoa e já entrar com ação regressiva. A partir da denunciação da lide, eu consigo ação regressiva em face dela. E nesse caso aqui, no momento processual diferente. Como quem entrou com a ação regressiva, né? Quem entrou com a denunciação foi a construtora em face do engenheiro, e nesse processo, quem estava como réu era a construtora, ela entrou na contestação, ela denunciou na contestação, certo? No primeiro caso, o autor denunciou na petição inicial, certo? Petição inicial, autor. Quando é o autor que está denunciando, ele vai denunciar quando? Em que momento do processo? Na petição inicial. Ele vai provocar a denúncia na petição inicial. Já quando for um réu, quando for o caso do réu denunciar, ele vai denunciar na contestação. No momento processual da contestação, dentro do prazo da contestação. Certo? Então, assim, o que acontece? O autor ganhou, a construtora pagou a indenização e o engenheiro vai ter que ressarcir a ré, ou seja, a construtora, porque ele era responsável em razão de responsabilidade e tal. Aí, entre outras questões que a gente vai ver mais na frente, vocês vão ver em outras cadeiras e tal. Mas o que a gente precisa entender aqui é acerca do incidente, da modalidade da denunciação da lide, certo? Então, basicamente é isso, é uma modalidade provocada, porque existe alguém me chamando, me convocando para aquele processo. E nesse caso aqui, galera, uma coisa interessante de saber é que o juiz ele só vai analisar o cabimento da denúncia se o denunciante perder a ação. Como assim? Como assim? Se o denunciante perder ou ganhar, né? Claro. Não, perder. Perder. Nos dois casos, perder. Por quê? Olha, nesse primeiro caso aqui, a gente entendeu que o roxinho é o denunciante. Ele é o autor. Ele denunciou o vendedor porque o vendedor vendeu uma coisa qual ele não era dono, e aí teve o BO todo da casa lá, que tinha outra pessoa morando, enfim. Então, o roxinho, ele é o denunciante. Se o roxinho perder, é que o vendedor vai ter que arcar com o valor que ele tinha pago a ele em relação à casa, né? E vai ter que arcar com indenização e tal. Então, se ele perder, é que o juiz vai olhar lá a denúncia e ver se cabe ou não a esse alienante ser obrigado a pagar os danos que foram causados em relação a essa venda meio que de fraude, entendeu? Então, assim, roxinho perdeu, o juiz vai analisar se cabe ou não a denúncia, certo? Está previsto lá no 129. Da mesma forma aqui em relação à construtora. Construtora perdeu, o autor ganhou, e a construtora teve que pagar a indenização. Agora, como ela tinha feito a denúncia lá na contestação, agora ela quer que o engenheiro responsável arque com a indenização, né? Que ela seja ressarcida.
E aí o juiz vai analisar o cabimento da denúncia e vai dizer se o engenheiro vai ter que ressarcir ou não. Então é basicamente isso. Se o denunciante perder, o juiz analisa. Se o denunciante ganhar, aí não tem o que ver, não tem o que denunciar, porque tá tudo certo. Beleza? Nesse caso aqui, outra coisa interessante de se falar é que é permitida uma denunciação sucessiva. E o que é uma denunciação sucessiva, Amanda? É quando, por exemplo, nesse caso aqui, do roxinho e do terceiro vermelho, o nosso alienante imediato, né? O alienante imediato, ele foi denunciado, o autor perdeu, ele foi denunciado, o juiz lá deferiu a denúncia e tal. Aí ele foi citado, né, para integrar a relação processual, e aí a primeira manifestação dele é dizendo assim, olha, eu vendi para ele porque fulano me vendeu dizendo que era dono. Então eu tinha comprado já de um fulano e só repassei para ele agora. Ou seja, já existe um outro terceiro, é o terceiro do terceiro. Entendeu? E esse terceiro do terceiro, ele pode integrar nessa mesma relação processual. Mas esse fato dessa denunciação sucessiva só pode acontecer uma vez dentro do mesmo processo. Certo? Então eu só posso chamar o terceiro do terceiro uma vez. Tá? E tá previsto aqui, se eu não me engano, aqui, parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado, ou seja, denunciado é o nosso alienante imediato lá que eu falei pra vocês, nosso vendedor, o vermelhinho, terceiro, safado, vendeu a casa sem ser dono, certo? Contra seu antecessor imediato, ou seja, a pessoa que vendeu pro vermelhinho, na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo denunciado sucessivo promover nova denunciação, ou seja, é limitada a somente uma denunciação sucessiva, só pode chamar o terceiro do terceiro uma vez. Hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma, ou seja, quando passa de mais de uma sucessão, já é o caso ali de entrar com ação autônoma porque não cabe mais naquele processo, certo? É limitado só para um. Voltando aqui para o nosso slide. Denunciação da lide é isso. Fácil, né? Deu para entender? Deu para entender os dois casos? Deu para entender quando é que cabe, quando podemos usar? Vai ter que sair mais cedo. Pode deixar. Ou manda no zap. Deu para entender, né? Show. Vamos lá. Eu quero terminar isso hoje. Duvido que eu termine hoje, mas vamos terminar assim. A partir daqui é mais fácil. Chamamento ao processo. É a nossa outra modalidade de intervenção de terceiros. É muito parecida com denunciação da lide. Só que a gente tem palavras-chave, certo? E uma das diferenças é também que é uma modalidade exclusiva do réu. Vamos aqui no CPC para a gente entender do que se trata. Olha aqui. O CPC ele já começa abordando o chamamento ao processo, já falando das hipóteses, assim como a denunciação da lide fez, certo? Então vamos aqui, ó. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. A partir desse dispositivo a gente já entende que é uma modalidade que só é utilizada pelo réu. Só pode o réu entrar com esse tipo de intervenção de terceiros, certo? Só ligando aqui meu carregador. Ligou, pronto. Aí vamos lá, inciso primeiro, do afiançado na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Como assim, Amanda? Parece grego. Vamos lá traduzir. O que acontece? O que acontece aqui? As hipóteses do 130, ela diz assim: o afiançado, ou seja, quando eu digo afiançado, eu vou chamar o afiançado. E quem é o afiançado? É quem me colocou como fiador. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu FIES lá na Unifor, eu tive a Caixa, né, o banco, Caixa Econômica, me pediu para eu nomear um fiador.
Ou seja, quem é o fiador? É a pessoa que vai pagar por mim caso eu não pague, né? Vai responder por mim caso eu não pague. E aí, é quem vai responder. Nesse caso, se ele é o fiador do meu... Tem alguém me chamando aqui. Pera aí, galera. Só um minuto. Tem alguém me chamando aqui. Só um minuto. Gente, eu vou só resolver aqui uma questão do meu condomínio e já volto, tá? Só um minuto. É uma questão urgente, senão não parava. Só um minutinho, já venho. Pronto, gente, voltei. Eu falei tanto de condomínio aqui nesse JET, acabou que apareceu um problema de condomínio pra mim também. É porque eu
multiplicar, né, aumentar o número de pessoas dentro do polo passivo daquela relação processual, certo? Porque o réu que está chamando, ele está chamando para compor o polo passivo junto com ele. O chamamento ao processo serve para isso. Então, se é o réu que pede, qual é a resposta do réu dentro do processo? Contestação. Então, o momento processual de pedir o chamamento ao processo é a contestação, certo? E, gente, outra coisa interessante de falar é que não suspende o processo. Por exemplo, o réu chamou o afiançado dele para dentro do processo, certo? Enquanto o afiançado não responder, o processo vai estar correndo normalmente. Os prazos vão estar correndo normalmente, os atos vão ser feitos normalmente. Beleza? Sobre a outra hipótese dos demais fiadores na ação proposta contra cada um deles. É quando existe mais de um fiador naquele contrato, entendeu? Naquela relação jurídica. Por exemplo, se no meu contrato de fiéis tivessem 2 fiadores, por exemplo, se a Unifor exigisse que fosse 2 fiadores, aí só a Unifor entrou com ação diretamente contra um fiador. Esse outro fiador, ele pode chamar os demais para compor aquela relação processual, certo? Não tem problema nenhum. Então, a segunda hipótese é basicamente a primeira, só que no plural. Beleza? Em relação a devedores solidários, é quando, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu abro uma empresa com mais 2 amigas minhas. Aí o que acontece? A gente iniciou essa empresa, só que um tempo depois a gente começou a ter muitas dívidas e tal, e acabamos que entrou com ação de cobrança contra a gente. Aí, como a gente é uma empresa, como a gente está ali atuando em sociedade e entrou naquele contrato de serviço prestado da empresa que está entrando com ação contra a gente, né? Naquele contrato tem dizendo que a gente é devedor solidário. Então, o que acontece? A empresa faz assim, ela entra com a ação diretamente contra mim primeiro. Aí eu vejo, não, mas fulano e fulana é devedor solidário desse contrato aqui, dessa obrigação aqui. Então eu vou lá e utilizo o incidente processual do chamamento ao processo para justamente chamar essas outras pessoas para compor essa lista também junto comigo, porque elas têm uma responsabilidade solidária, certo? Vamos lá. Só pra gente entender aqui uma coisa. No chamamento ao processo, nos dispositivos, nos artigos, a gente basicamente tem a descrição do procedimento no geral, certo? E o 131 ele fala: a citação daqueles que devam figurar em consórcio passivo, ou seja, de quem foi chamado, né, será requerida pelo réu na contestação, ou seja, o momento processual está aqui, e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Ou seja, eu chamei uma pessoa dentro da minha contestação e tal, o meu afiançado, por exemplo, chamei ele, e deve ser promovida no prazo de 30 dias. Caso não seja promovida, o chamamento vai ficar sem efeito. Mesmo que eu tenha feito, se não for promovida, se não for promovida dentro do prazo, vai ficar sem efeito. Beleza? Em relação a esse prazo aqui, se o chamado, ou seja, a pessoa que eu chamei, o meu afiançado, residir em outra comarca, por exemplo, eu moro em Fortaleza, mas a pessoa que eu chamei, ela é de Pacatuba. Nesse caso aqui, ela vai ter, esse prazo de 30 dias, ele vai aumentar para 2 meses, certo? E isso aqui é mais para processo civil 2, quando vocês verem execuções. Mas a sentença de procedência, né, valerá como título executivo em favor do réu, que satisfizer
Aí, analisando esse pedido, esse requerimento, o juiz pode deferir ou indeferir. Se indeferir, indeferiu, vai continuar o processo só comigo ali atuando, certo? No caso, ele defira, ou seja, ele, né, diga, ok, pode continuar com o chamamento, ele tem que promover, né? Tem que promover no prazo de 30 dias, naquele caso que eu falei pra vocês, se a pessoa reside na mesma comarca, e de 2 meses, caso a pessoa resida em outra comarca. Basicamente isso, coisa simples, não tem muito o que se falar aqui. A palavra-chave para entender chamamento ao processo e para diferenciar de denunciação da lide é justamente isso, em relação às hipóteses, né, que utilizam palavras bem específicas, que é fiador, afiançado, devedor solidário. E entender também que o chamamento ao processo, diferente da denunciação da lide, é uma modalidade exclusiva do réu, ou seja, só o réu que pode promover, certo? Diferente da denunciação, que pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Show? Deu pra entender chamamento ao processo? Show de bola. Vamos continuar. Ai, tá doendo. Sim, vamos lá. Esse aqui é a garapinha. Muito fácil de entender, até porque é uma matéria mais empresarial do que processual, e aqui a gente só vai entender mesmo como funciona um incidente, e não os conceitos de personalidade jurídica, de empresa, de sociedade limitada e ilimitada, certo? Aqui a gente vai entender como é que funciona dentro do processo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele está previsto lá no 133 ao 137. Bora lá. Entender aqui. Aqui, ó. Começa aqui no 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Quando a gente fala assim de parte, já subentende-se que a parte é o autor. Por quê? Vamos entender aqui. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? É quando eu entrei com a ação de cobrança, certo? Contra uma certa empresa. Contra a Americanas, por exemplo. Vou já utilizar o exemplo aqui. Entrei com a ação de cobrança em face da Americanas. Só que a Americanas, eu percebi pelo comportamento daquela empresa e tal, que ela tanto está escondendo bens, certo? Ela está escondendo bens, ela está esvaziando o patrimônio da empresa para demonstrar que não tem bem nenhum para responder às dívidas dela. E a partir disso ela demonstrou dentro do processo que ela não tem patrimônio suficiente para pagar a dívida que ela tem comigo. Entendeu? Só que aí eu fico, pô, Americanas, né, uma empresa grandona, como é que pode não ter patrimônio e tal? Semana passada eu vi o sócio andando lá na beira-mar de jet ski, de lancha. Como é que pode o cara não ter dinheiro para pagar e tal? Aí o que acontece? Se antes a ação de cobrança era em face somente da Americanas, da empresa Americanas, a partir do momento que acontece o incidente de desconsideração, eu vou atingir não somente o patrimônio da Americanas, mas também o patrimônio da pessoa física, do sócio que está por trás da empresa Americanas. Deu para entender? No sentido de que atingir de fato o patrimônio, o conjunto de bens da pessoa que está por trás daquela empresa. Tipo, eu, por exemplo, tenho uma ação contra a Unifor de indenização, ela tem que me pagar tanto, mas aí está demonstrando que não tem o dinheiro para me pagar, e eu vou lá e peço um incidente de desconsideração, e aí vai atingir, por exemplo, o filho do chanceler. Entendeu? O filho do chanceler, que é quem está representando a Unifor agora, como sócio administrador. Uma coisa nesse sentido, sabe? Então, é basicamente isso. Se fala muito que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele acontece normalmente quando a empresa está ocorrendo desvio de finalidade. Como assim desvio de finalidade? A empresa não está cumprindo sua função social. Lembra que eu falei que a Americanas está esvaziando o patrimônio da empresa para dizer que não tem patrimônio nenhum? Ou seja, ela não está cumprindo com a função social dela, ela está tendo
normalmente do autor, né, porque o réu não vai pedir que seja desconsiderado em detrimento dele, ou do Ministério Público. Ou seja, parte ou Ministério Público. O Ministério Público pode pedir e a parte também. Acontece em qualquer momento do processo, claro que utilizando o bom senso antes do transcriado. É uma modalidade provocada, porque é um pedido feito pela parte ou pelo MP, e também pode acontecer de maneira inversa. Como assim, Amanda? É no caso de que eu entrei com a ação de cobrança em face já de uma pessoa que é sócio da Americanas, entendeu? A minha relação jurídica é em face já com a pessoa física e não com a pessoa jurídica. Aí eu entrei com a ação de cobrança contra essa pessoa e tal. Aí eu sei que ela é sócio de uma empresa muito, né, famosona e tal, americana, não sei o que. Aí eu já peço um incidente de desconsideração também, porque eu sei que ela está escondendo o din-din. E nesse caso, eu vou sair tanto da afetação do patrimônio físico, da pessoa física, para ir para o patrimônio da pessoa jurídica. Então, é basicamente só inverter as coisas. Se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica normal é da PJ para PF, o inverso é PF para PJ, certo? Quando eu entro primeiro em face do sócio, mas posteriormente eu posso atingir a empresa. É isso. É isso. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o quê? É quando atinge o patrimônio da pessoa física para cumprir obrigação da pessoa jurídica por conta de atos de desvio de finalidade na PJ, ou seja, na pessoa jurídica. Show? Deu para entender? Deu pra ver? Deu pra entender? É? Show de bola. Bora passando. E aqui já estamos no último. Olha só, vamos terminar. Tem que talvez até terminando cedo. Que garapa. Vamos lá. Amicus curiae. Amicus curiae, curiae, curi. Palavra em latim. Para dizer basicamente que existe uma modalidade de intervenção de terceiros que a gente chama de amigo da corte. Por que amigo da corte, Amanda? Porque essa pessoa aqui, esse terceiro, ela não vai ajudar o autor, ela não vai ajudar o réu. Ela vai ajudar o juiz. Então, ela vai ajudar a corte, o tribunal, a justiça, o ordenamento jurídico. Entendeu? Nesse caso aqui, o ordenamento jurídico, né, seria representado tanto pelo juiz quanto pelo relator. E a partir dessa informação, a gente já entende que o amicus curiae pode acontecer tanto no primeiro grau de jurisdição quanto no segundo grau. Porque no primeiro grau eu tenho um juiz, no segundo grau eu tenho um relator. Certo? Vamos aqui no CPC só para vocês entenderem como é que no próprio dispositivo ele já fala. O amicus curiae é tão pequenininho, é uma matéria tão facinha, que só existe um dispositivo sobre ele, um artigo. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Aí a gente já entende que ele só tem um artigo, mas nesse artigo ele já fala tudo, né? Ele juntou tudo, ele estava com preguiça de destrinchar isso aqui e juntou tudo nessa porrada só. Mas a gente vai entender cada parte disso aqui. Primeiro, como eu falei anteriormente, juiz ou relator. A partir daqui a gente já entende que pode acontecer tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Beleza? Considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. É no caso de que o que acontece aqui? Por exemplo, uma ação que fale sobre união homoafetiva. União homoafetiva é um tema que ocorre bastante uma repercussão social. Normalmente é algo que a gente vê quando está em pauta, no tribunal. É algo que a gente vê no Instagram, o pessoal começa a compartilhar lá o story e tal.
unicamente nesses casos de grande repercussão social. Por exemplo, quando acontece algum caso de... eu não sei como falar isso, mas... Por exemplo, algum caso de preconceito, discriminação com crianças do espectro, né? Crianças que são autistas. Nesse caso aqui, normalmente são casos que geram grande repercussão social, têm uma relevância social para o coletivo, para a sociedade. Então, a partir do momento que o juiz verifica isso, e ele entende que ele não tem uma competência suficiente para julgar aquela matéria sozinha, ele pode, né, de ofício ou a requerimento das partes, ou seja, ele mesmo pode ter essa atitude, ou a parte pode requerer, ele pode pedir, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. Ou seja, no caso de crianças do espectro, ele pode chamar uma instituição que é especializada em tratar crianças do espectro, certo? Crianças autistas, crianças com esses problemas psicológicos. Entendeu? No caso da união afetiva, ele pode chamar uma instituição que seja especializada em falar sobre isso, que defenda a pauta, que faça palestras, que faça palestras em faculdade, em universidades, enfim. Pessoas que são autoridades no assunto, entendeu? Pessoas que realmente sabem do que estão falando e podem dar esse auxílio ao magistrado, tanto o juiz quanto o relator, primeiro grau ou segundo grau de jurisdição. Certo? Então, recapitulando, o juiz ou o relator, ele pode ter a atitude de pedir ou pode estar atendendo ao requerimento das partes, certo? Ele pode chamar uma instituição, uma PJ, uma pessoa física, órgão ou entidade especializada para auxiliar ele nesse processo, certo? E o que a gente leva em consideração? A repercussão social, a relevância da matéria e a especificidade do tema. Além disso, o juiz ele não pode chamar qualquer um. Por exemplo, eu não posso chamar um mecânico para me ajudar em um caso de união afetiva, certo? Porque ele não tem a representatividade adequada para tratar daquele caso. Então não tem por que eu chamar essa pessoa. Essa pessoa ela tem autoridade em consertar carros. Ela entende de carros, ela entende de mecânica, ela não entende de união afetiva, de pauta social, certo? Então, além de ter uma repercussão social, além de ter essa solicitação ou admissão dessa entidade, dessa pessoa física ou jurídica, eu também tenho que observar o fato de que ela tem que ser autoridade no assunto, certo? Deu pra entender? Deu pra entender do que se trata, amigos Curi? Show. Eu já vi um legalzinho aqui, vou entender que sim. Certo? Artigo 138, que fala sobre amigos Curi. Além disso, além de tudo que a gente já falou aqui sobre quem pede, como pede, quem vai fazer, isso tudo acontece no prazo de 15 dias de sua intimação. Certo? Ou seja, o juiz ou o relator, ele vai solicitar ou admitir, e essa pessoa ela vai integrar no processo no prazo de 15 dias a partir da intimação. Certo? Mas, novamente falando, ela vai atuar como um amigo da corte, ela vai ajudar o juiz, ela vai dar a opinião técnica dela, certo? Ela não vai opinar sobre o processo em si, sobre, por exemplo, o mérito da causa, mas sim dar uma opinião profissional, entendeu? É uma opinião de fato profissional. Por exemplo, pode chamar um médico, caso seja um caso sobre saúde de alguma pessoa, né? Por exemplo, em face de um plano de saúde, o plano de saúde não considera a situação grave, aí chama um médico e tal. Tem toda essa questão. Mas é importante que a gente entenda que o amicus curiae, ele vai acontecer em casos de grande repercussão social, certo? E é o único que pode ser solicitado pelo juiz também. Beleza? E agora já vamos para as questões. Deu pra entender, amigos curiae? Deu pra entender a intervenção de terceiros? Vocês querem que eu volte em algum ponto? Alguma modalidade? Ninguém?
voltar, já vou ver as alternativas que vocês acham que é. Beleza, beleza? Leiam aí, respondam, por favor, não deixem no vácuo. Voltei. Passei a nojo. Égua. Bora. Ele tava falando com o microfone desligado de novo. Tá falando sozinho aqui, achando que vocês estavam me deixando sozinha de novo. Vamos. Questão 1. Já vi aqui que a Noêmia respondeu. Marcilene também. B. É Rose, Amanda. Rose, é a Rosilene, isso. Eu tava tentando lembrar teu nome. Foi mal. Bora. Questão 1. Tranquilo. Fernando e Maurício firmaram o contrato de locação de imóvel residencial urbano. Amanda, eu vou precisar sair. Tudo bem, me manda o teu nome lá no WhatsApp, tá bom? Porque senão eu esqueço. Manda lá no WhatsApp. Obrigada pela participação. Fernando e Maurício firmaram o contrato de locação de imóvel residencial urbano na qualidade, respectivamente, de locador e locatário. Olha lá aquela questão aquele exemplo que eu falei para vocês. Em seguida, o imóvel foi legitimamente sublocado por Maurício a Renan. Aquele mesmo caso lá, sublocado. Meses depois, em razão de suposta prática de um ilícito contratual, Fernando ajuizou a ação de despejo contra Maurício, considerando tal hipótese o ingresso voluntário de Renan no processo para a defesa de seus interesses. Letra A. Deverá ocorrer pela via do chamamento ao processo. Assim, gente, a gente acabou de ver que chamamento ao processo existe lá aquelas palavras-chave, né? Fiador, afiançado, devedor.
tem as palavras-chave específicas do chamamento ao processo. Então, nesse caso aqui, como a gente não viu nenhuma dessas palavras-chave, já pode desconsiderar, certo? Porque chamamento ao processo normalmente é caso de cobrança. Então, isso aqui não se encaixa, beleza? Vamos para B, que a galera respondeu aí. Deverá ocorrer na condição de assistente litisconsocial do locatário Maurício. Será? Será? Vamos lá, vou ler as outras, tá certo? Já volto nessa aqui. Somente poderá ser realizada até o momento da apresentação da contestação de Maurício. Gente, seguinte, é um nítido caso de assistência. A gente só não sabe qual assistência ainda, mas é um caso de assistência. E se é um caso de assistência, pode acontecer em qualquer momento do processo. A gente já viu isso lá naquele slide anterior, tá certo? Item D. Seria vedado conforme regra prevista no Código de Processo Civil. Mentira, mentira. A intervenção de terceiros existe para isso, para um terceiro ingressar voluntariamente no processo para defender, mesmo que indiretamente, seus interesses. Item E. Não impede que Maurício reconheça a procedência. Certo? Manda mensagem lá no zap, tá certo? Obrigada. Não impede que Maurício reconheça a procedência do pedido da ação de despejo. Gente, assim, eu quando vi, eu também me confundi com a B, certo? Mas no caso aqui, se trata de uma assistência simples e não litisconsocial. Por quê? A chave do enunciado é o o Renan. Show. Vocês estão me abandonando? Eu tô vendo, viu? Botei mensagem lá no WhatsApp, mas vocês estão me abandonando. Sim, vamos lá, questão. Voltando. Sobre a B. Não é um caso de assistência litisconsocial. Por quê? Porque a assistência litisconsocial, a pessoa que está como assistente, precisa ter uma relação direta com o adversário do assistido. No caso aqui, o Renan, ele iria entrar como assistente do Maurício, certo? Só que o Renan, ele não tem nenhuma relação direta com o Fernando, entendeu? O Fernando, que é o locatário original, o Renan não tem nenhuma relação direta com ele. Então não é o caso de litisconsórcio, porque precisaria dessa relação direta entre o assistente e o adversário assistido. Beleza? Então esse caso aqui seria uma assistência simples e a resposta correta é a E. Eu coloquei essa questão aqui justamente para vocês visualizarem outro artigo. E já fixar, porque quando você faz questão, você fixa muito o artigo. Mais do que você só lendo. Amanda, eu queria só te fazer uma pergunta. Pode falar. Na segunda linha da questão, diz assim: o imóvel foi legitimamente sublocado. Se fosse o contrário, se tivesse escrito que ele foi ilegitimamente sublocado, continuaria a mesma resposta? Continuaria. Mesmo que no ilegítimo, a gente pode entender que, por exemplo, o Fernando, né, o Maurício, no caso, ele não comunicou ao locatário original que tinha alugado para outra pessoa, né? Podemos entender nesse sentido que teve uma omissão. Mas, de qualquer forma, a relação é entre o Maurício, ou seja, o primeiro locatário, e o locador, que é o Fernando, certo? Justa a resposta dessa questão, você exclui a B no sentido de que deveria haver, para ser uma assistência litisconsocial, deveria haver uma relação direta do Renan, que é o segundo locatário, né, que é o sublocatário, com o Fernando, que é o locador principal. Entendeu? Deu pra entender? Show! Então, essa questão aqui a gente responde lendo, basicamente, letra da lei. Artigo 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Letra da lei total, certo? Nesse caso aqui, o Maurício é a parte principal,
ele pode sim reconhecer a procedência do pedido da ação de despejo. Ou seja, ele pode sim dizer que Fernando realmente tem razão em entrar com essa ação de despejo. Certo? Questão 2. Eu já vou ler aqui, porque o tempo já está esticado, né? Eu vou ler aqui e a gente já responde junto. Acerca das partes e dos seus procuradores, litisconsórcio e intervenção de terceiros. É correto afirmar que item A. O Código de Processo Civil admite denunciações a lides sucessivas que podem ocorrer sem restrições ao número máximo? Eu acho que não. Vamos lá. Item B. O litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Eu não vi litisconsórcio com vocês, mas vocês viram uma professora e vocês sabem que essa resposta aqui não está legal. Item C. A Procuração-Geral é otorgada para o fórum habilita o advogado, dependente de cláusula específica da quitação. Faz nem sentido. Mas bora. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado de ofício pelo magistrado. A gente acabou de ver, né, que o incidente de desconsideração, ele é feito a pedido da parte ou do Ministério Público. Então, não existe um incidente de desconsideração de ofício. O único incidente de intervenção de terceiros de ofício que pode ocorrer é em relação ao escure. Beleza? Item E. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso ou assistido, o assistente simples será considerado seu substituto processual. Certo? A Rose já respondeu aqui. Vou acelerar um pouquinho por causa do tempo. Realmente é item E. Basicamente, letra da lei, porque lá no artigo 121, no parágrafo único, ele diz, sendo rebelde, basicamente copiou e colocou aqui. Gente, antes de mais nada, isso aqui são questões de concurso, tá? Eu trouxe justamente porque são as questões abordadas na prova pela professora, então já para vocês irem se acostumando como é que a gente vai utilizar essa linguagem mais técnica e tal, certo? Tem bancos que utilizam de fato só a letra da lei copiado e colado no item, então é isso, certo? Questão 2, item E. Show, show. Bora lá. Questão 3. Lucas, Marta e Fabiana são amigos de longa data e juntos decidem abrir uma cafeteria. Olha lá aquele exemplo que eu falei pra vocês. Eu e meus amigos abrimos uma empresa, né? Para isso, eles assinam um contrato no qual consta que eles são devedores solidários em relação às despesas do empreendimento, assim como pelo pagamento das dívidas relacionadas ao negócio. Após um tempo de funcionamento, a cafeteria começa a enfrentar dificuldades financeiras devido ao declínio nas vendas. Como resultado, uma dívida significativa se acumula com o fornecedor de café, que se mostra impaciente em relação ao pagamento e decide propor ação judicial para cobrar a dívida, incluindo no polo passivo apenas Lucas, uma vez que Marta era sua cunhada e Fabiana reside em outra comarca. Diante da situação hipotética, Lucas, devidamente citado, deverá Lucas vai apresentar contestação chamando ao processo Marta e Fabiana, sendo que a citação de ambas deve ser promovida no prazo de 30 dias. Item B. Requerer o chamamento de Marta e Fabiana, que deverão ser citadas no prazo de 30 dias e 2 meses, respectivamente. Tá mais parecido, né? Mas vamos lá. Item C. Apresentar contestação requerendo a extinção da ação sem julgamento do mérito em razão de ilegitimidade das partes, não faz sentido, a gente sabe que tem como consertar isso aqui. Item D. Denunciar a lide de Marta e Fabiana nos próprios autos. A gente sabe que a denunciação da lide não se encaixa nisso aqui, certo? Porque existe a palavra-chave que eu falei pra vocês, daquela modalidade lá que a gente chama de chamamento ao processo. Devedores solidários, palavra-chave, você já associa logo com o chamamento ao processo. Então não é denunciar a lide, item D não é. Item E. Chamar ao processo Marta e Fabiana por meio de incidente em autos apartados. Não faz sentido se eu tenho como entrar já naquele processo que já está correndo para ocorrer a economia processual. Então, nesse caso aqui, item B, certo? Requerer o chamamento de Marta e Fabiana nesses respectivos prazos aí, 30 dias e 2 meses. Por que 30 dias e 2 meses? Porque ele não diz que Marta não mora na comarca. Então, você deduz que Marta mora
conforme o parágrafo único do artigo 131, que fala justamente sobre a citação, prazo de citação do chamamento ao processo, certo? De quem foi chamado. Questão fácil, questão muito boa de acertar na prova. Garantido demais. Agora vamos lá, essa aqui é fácil demais. A intervenção de terceiros, conforme a inserção do terceiro na relação processual existente, classifica-se em A. Chamamento ao processo e assistência. B. Oposição involuntária, voluntária ou provocada. Chamamento ao processo e provocada. Assistência e denunciação da lide. Essa aqui eu quero que vocês respondam. Vai, alguém me diz aí, porque essa aqui vocês têm que saber. Tem que saber qual é. Muito fácil. E só para traduzir o enunciado para vocês, ele está perguntando o tipo de... as classificações da intervenção de terceiros. Ou seja, quais modalidades existem em relação à intervenção de terceiros? Rose já respondeu. Mais alguém, por favor, vamos. Vamos. Não dei 1h30 de GED para vocês não saberem essa daqui. Não sintam vergonha, eu quero que vocês respondam. Aqui é de aluno para aluno, já falei isso para vocês. Não é para sentir vergonha de responder as coisas do GED. É para responder mesmo. Se errar, você nunca mais vai esquecer, porque você aprende errando. Cabelo tá horrível. Meu Deus. Vai alguém além da Rose. Quem é que vai me responder? Eu sei que é difícil, quase 3 horas da tarde do sábado. Você queria estar dormindo. Eu também queria. Ninguém vai me responder. Dessa vez eu não estou com o áudio desligado. A Erika respondeu. Pronto, já vou passar. Só queria que mais alguém respondesse. Gente, seguinte. Vai, é verdade, tem 2 respostas certas, Erika. Agora que eu percebi. Nossa, gente. Gente, eu tinha colocado que era A, mas eu tô vendo a E, e realmente tem dizendo assistência e denunciação da lide, que são 2 coisas também. Eu vou consertar. Eu achei que era só a A. Não tinha visto, a banca errou. Provavelmente essa questão ficar anulada. Mas sim, gente, olha. Chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção, certo? Assistência é uma modalidade de intervenção. E a denunciação da lide também. Então, nesse caso aqui, seria item A e item E corretos. Era pra ser só o A, mas eu acho que a banca errou, então eu vou consertar isso no nosso material, tá? Antes de colocar lá no drive pra vocês. Acabamos por aqui. Show. Paz e amor. Vou lançar o link da frequência. Fico fazendo agora com vocês e esqueci de lançar o link da frequência. Só um minuto, tá? Tô pegando o link aqui, não se apressem. Meu Deus, vocês estão com tanta pressa que o bicho nem tá carregando. Foi. Aqui. Nada, galera. Responda a frequência aí, vai, pra ajudar a tia. Eu que agradeço a presença de vocês. Próximo dia estaremos aqui e vai ter revisão sobre petição inicial, porque vocês vão fazer o passo a passo. Não faltem, vai ser muito importante. Vou dar umas diquinhas que a professora me passou para repassar para vocês, inclusive sobre, em específico, o caso que vai cair, certo? Então não faltem no calendário. Já reservem aí para vocês no calendário, dia 5 de outubro, véspera de eleição. Vai estar todo mundo querendo comprar o voto de vocês e vocês vão estar aqui assistindo o chat. Viu? Respondeu a frequência, pode sair. E muito obrigada, gente. Muito obrigada por esse mais um sábado